Oi, esse é o podcast das borboletas, o podcast que vai gerar uma transformação na sua vida e você nunca mais vai ser igual. Aqui a gente divide a nossa vida real, cheia de chaves, com muita vulnerabilidade, porque testemunho gera testemunho. Então prepara que hoje você vai receber muitas chaves para viver a liberdade. E hoje eu estou com uma das borboletas ao meu lado que vai contar casulos, histórias que vão te inspirar. É a Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bem? Olá, Gisa, graças a Deus, tudo bem, e você? Muito bem. Tô amando essa série aqui, eu acho que a gente tem que fazer para sempre. Muito gostoso ouvir as histórias de vocês, os antes, o depois e se inspirar, porque a liberdade é para todos. E eu queria que as mulheres te conhecessem, muitas não te conhecem, então se apresente. Bom, meu nome é Evelyn Liz, eu faço parte da comunidade Família da Fé, da Igreja Família da Fé, né, aqui em Curitiba, e eu faço parte do Ministério de Louvor, né, e talvez pela exposição ser um pouco maior, eu ainda, em algumas situações, eu me retraía, né, um pouco assim, e me fechava em muitas situações, me sentia incapaz em muitas delas, né. Então, esses foram já alguns dos casulos, né, que eu comecei a identificar, né, na minha vida. Então, já estou me apresentando e já falando dos casulos também. Isso, e é isso mesmo, não vamos perder tempo aqui. Não vamos perder tempo. E esse casulo, ele te impedia do quê? Ele te limitava em quê? Então, assim, até hoje muitas vezes vem essa voz no meu ouvido, sabe? Querendo dizer que eu não sou pertencente, que eu não sou capaz, que minha voz não é ouvida, né? Então, e eu creio que é totalmente o contrário, né? Porque a gente aprende realmente a ouvir a voz de Deus, né, no curso. Então, é algo que traz uma liberdade, que traz algo sobrenatural mesmo, né? Quando nós descobrimos nossa real identidade em Deus, quem nós somos nele, o que nós somos capazes de fazer por meio dele, né? O que ele realmente faz nas nossas vidas, né? Como nós somos transformadas a cada dia, né? Eu vejo que a capacidade vem dele, que a voz que sai da minha boca é ele quem fala através de mim, porque como Paulo já disse, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se ele vive em mim, ele vive através da minha vida também. Então, ele se move através de mim. Então, eu me sinto, através do curso do Metamorfoses, eu aprendi que eu realmente sou pertencente a esse reino, né? Que eu sou importante, que eu faço parte, que minha voz é importante, né? Então, são situações que mudaram realmente a minha mentalidade. E algo que foi transformador mesmo foi essa mudança de mentalidade. E eu vejo que eu percebi que esses casulos, né, de não pertencer, de me sentir incapaz, de não ser ouvida, esse sentimento de intimidação, né, nada mais é que o próprio medo. Medo de não ser escutada, medo de fazer algo, de não me sentir capaz de realizar algo, né? Então, eu creio que eu me senti tão amada por Deus durante esse processo, que realmente a gente vê o que está escrito na palavra: o amor de Deus lança fora todo medo. E todo medo de ser incapaz, todo medo de não se sentir pertencente, todo medo de não ser ouvida vai embora, né? Porque nós realmente eu comecei a me ver como uma nova criatura em Deus, né? Então, o medo faz com que você não viva o novo de Deus, não viva o extraordinário que Deus tem para as nossas vidas, né? E o amor é totalmente o contrário. O amor de Deus, ele faz com que a gente se movimente, se sinta importante no reino e faça algo para que você possa realmente testemunhar e ver os milagres de Deus sendo feitos, né? Viver realmente, verdadeiramente o sobrenatural de Deus. E é isso que eu tenho buscado em Deus a cada dia mais. Viver esse sobrenatural no meu natural. Porque o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural, né? E eu quero ter essas experiências na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Eu quero cada dia mais poder ter essas experiências com Deus. E é muito interessante essa questão dos casulos, quando a gente começa a enfrentar, começa a vencer, passa a não obedecer mais essas vozes, né? A gente passa a identificar a voz de Deus, e você falando me veio muito à mente, né? Que você passou a ser parceira com ele, porque ele diz, vai, fala, você consegue, né? E a gente às vezes acaba se bloqueando, concordando com mentiras e perdendo essa parceria tão maravilhosa, daí a gente não se sente completa,
né? Exatamente. E hoje, como é que é essa parceria hoje? Como é que você faz parceria com o Espírito Santo hoje? Você se sente parceira dele? Consegue ouvir ou perceber o que ele está fazendo na tua vida, na vida das pessoas que estão ao teu redor? O que isso mudou na tua vida? Muda muito. E exatamente isso é uma decisão nossa, né? Aqui nós vamos decidir ouvir. A voz, como se fala das vozes, né? A voz do inimigo, a nossa voz ou a voz de Deus, né? Então eu escolhi ouvir a voz de Deus. Isso, A voz de Deus, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável para minha vida, né? E até um exemplo que eu tive, contando uma experiência que eu tive com os meus filhos, numa noite que a gente foi dormir. Minha filha, a Emily, tem 5 anos e o Kevin tem 11 anos. E aí eu perguntei, vamos perguntar pro Espírito Santo o que ele pensa de cada um de nós, né? O que ele pensa de você, da tua irmãzinha, do teu irmão. E aí eu perguntei pra minha filha, né, de 5 anos. Daí meu filho falou, mãe, mas como que ela vai perguntar pro Espírito Santo se ela não aceitou Jesus ainda? Olha, que ligado. Aí eu falei, é verdade, filha. Eu falei, filha, você quer aceitar Jesus agora como mãe, aqui fazendo uma oração? Dela, eu quero, mamãe. Eu fiz uma oração com ela, aceitou, confessou Jesus. Eu falei, agora eu vou perguntar pra você. Então, Emily, como que você vê o teu irmãozinho? Como que o Espírito Santo enxerga ele, né? Aí ela falou, ai, mãe, Espírito Santo. Fiquei pensando, falei assim, amém. Eu comecei a orar nesse sentido, que ele é sensível ao Espírito Santo, que ele ouve o Espírito Santo, que o Espírito Santo, né, fala na vida dele, através da vida dele. Então eu comecei a ministrar nesse sentido. E daí eu perguntei pra ele, né, pro meu filho de 11 anos, pro Kevin, como que o Espírito Santo via a Emily, né? Ele falou assim, mãe, eu não tô conseguindo escutar nada, mãe, mas eu vejo ela em cima de um cavalo branco, com uma armadura de guerreira em cima desse cavalo. Eu falei, uau, e ela é totalmente assim, ativa, pra cima e, sabe, serelepezinha. E eu falei, uau, eu comecei a profetizar sobre a vida dela, que ela é uma guerreira de Deus, que ela realmente vai lutar as batalhas do Senhor, que ela vai ser uma vencedora em Cristo. E comecei a profetizar sobre a vida dela. Então, essas experiências de ouvir o Espírito Santo, sabe, de realmente ver que ele é um Deus real e fazer com que meus filhos tenham essas experiências também, é algo que não tem como explicar, é algo maravilhoso. É o relacional, né? Fugimos totalmente da religiosidade para algo de relacionamento, né? E é muito lindo ver as crianças fluindo, ver as crianças ouvindo. E me chamou a atenção, teu filho já é evangelista, né? Porque ele já, vamos aceitar Jesus ali. Que lindo ver o fluir na família. Isso é liberdade também, né? A gente tá falando tanto em liberdade. E o que você acha que qual foi a tua maior experiência com Deus, assim? O que mais marcou a Evelyn, assim, que você disse que tem um antes e um depois da tua vida com Deus? O antes e o depois, na verdade, eu acredito que foi uma mudança de mentalidade mesmo, né? Porque eu antes, assim, não tinha esse relacionamento, como você falou agora sobre relacionamento, eu não tinha esse relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, né? E hoje ele faz parte, né? Até tô fazendo, terminando o curso do Educando com o Espírito Santo também. Então, realmente são cursos que vão acrescentando e vão somando, né, na nossa intimidade com Deus. Mas eu digo para você que a minha mudança de mentalidade, de realmente poder saber que eu sou pertencente a esse reino de Deus, que ele faz parte de mim, né? O Senhor está em mim e ele fala comigo, eu escuto a voz dele e a voz dele é poderosa em mim, sim, né? Então essa mudança de mentalidade, de achar que eu não era capaz, que eu não ouvia, e agora saber que realmente todas as coisas são possíveis para aquele que crê, né? Tudo é possível nas mãos de Deus. Então, e eu me sentia como se fosse uma impossibilidade nas mãos de Deus que se tornou possível, né? Hoje eu sou algo que realmente me coloco nas mãos dele, digo sempre, eis-me aqui, Senhor, e cumpra assim minha tua vontade, teu querer, porque o maior desejo do meu coração é fazer a vontade do meu Pai mesmo e poder tocar o coração de Deus com a minha vida, sabe? Tem que me segurar para não me emocionar, porque realmente é algo profundo mesmo, assim, né? De querer agradar mesmo o coração de Deus e conhecer mais o profundo do coração do Pai e saber o que Ele espera de mim, o que a gente tem para fazer junto a cada dia. É esse relacionamento, saber que Ele está comigo em todo tempo, que eu posso usufruir dessa presença dEle comigo em todo tempo, né? Que eu e minha família podemos usufruir dessa presença. Mesmo no meu dia atribulado, às vezes de trabalho, seja o que eu estiver fazendo, falo para o Senhor, eu quero ouvir a sua voz nesse momento de tribulação também,
né? Então estar atento para ouvir a voz do Senhor em todo tempo, a todo momento, o que eu estiver fazendo, aonde eu estiver, estar atento para ouvir o que Ele tem para me dizer, o que Ele espera de mim, o que a gente tem para fazer junto. Uau, muito bom. Qual que você acha que é a principal chave para uma mulher ser livre, né? O que você fala ou incentiva as pessoas quando elas te perguntam, ei, o que você tem aí de diferente, né? Como é que você tá vivendo assim? É se deixar envolver pelo amor de Deus mesmo. Porque o amor de Deus, ele nos transforma. É algo realmente sobrenatural, né? A gente poder usufruir desse amor e, para mim, é uma chave muito especial, porque o amor de Deus lança fora todo medo, né? E às vezes tem muitas vidas que se encontram hoje aprisionadas mesmo pelo medo, né? Sejam de algumas circunstâncias, como eu falei, de alguns casulos, né? De capacidade, intimidação, de não me sentir pertencente, né? E tudo isso engloba o medo de tudo isso, né? Então muitas vezes podem estar se sentindo aprisionadas pelo medo. E o amor de Deus, ele lança fora tudo isso, é se deixar ser envolvida por esse amor, né? Porque às vezes as pessoas também se fecham, né, para esse amor de Deus, às vezes por uma situação, às vezes familiar, por uma situação que ocorreu em alguma situação da vida dela, mas que realmente as pessoas possam abrir os seus corações, que essas, né, muitas mulheres possam abrir os seus corações para Deus, deixarem serem tocadas e transformadas por esse amor que nos chama para perto, né, que faz com que nós venhamos a sentar realmente no colo do Pai e ouvir a sua voz, e mesmo que na palavra de Deus diz, mesmo que pai e mãe te abandone, eu jamais te abandonarei, né? É se deixar ser amada e deixar ser transformada por esse amor mesmo, sabe? Para mim é uma chave, foi a mais importante. O amor de Deus faz com que a gente viva o movimento de Deus, que a gente se levante sem medo de qualquer situação, qualquer circunstância. É o amor de Deus que me move e que possa mover a vida das pessoas que possam estar ouvindo, né? E assim, faz um paralelo pra gente, assim, como é que você era quando você estava presa nesses casulos que você nomeou e como que é a Evelyn hoje livre? Como que se parece, que se reage, que você pensa, o que você fala, o que, enfim, que você faz? Faz esse paralelo aí de você antes e depois. Eu sempre, antes, né, quando eu vivia nesses casulos também, eu sempre me coloquei como muito tímida, timidez, fechada, né? Por mais que eu seja envolvida na área de arte, de canto, eu sempre fui muito retraída, né? Talvez por não me sentir capaz, então não queria nunca às vezes estar na frente, eu queria às vezes ficar ali no back, não aparecer muito, mas e aí isso foi já desde a minha adolescência, assim, né? E foram situações, daí eu lembro que eu fiz curso de teatro, fui trabalhar com eventos para ver se eu conseguia perder essa timidez, e não, e na verdade foi o Senhor trabalhando na minha vida. E hoje, assim, é algo que faz parte de mim, querer ser o instrumento na mão de Deus, assim, sabe? Quando rompeu esses casulos, né? Realmente eu vi que não depende de mim, depende dele, né? Por meio dele, é para ele todas as coisas. Então ele que me capacita e eu pertenço a ele. Então depois disso, hoje eu me sinto livre e capaz de ser quem ele me chamou para ser, seja se ele, independente de lá fazer um louvor, ou seja, levar uma palavra de oração a alguém, orar por alguém, né? Eu acho que o meu chamado não é o canto é uma ferramenta, né? Mas o de ser instrumento, seja orar por alguém, levar uma palavra, levar um abraço, ser instrumento, fala Deus me entregar algo para entregar para alguma pessoa, né? O que for. Eis-me aqui, esse acho que é o chamado de fazer a vontade de Deus em todo o tempo na minha vida. Então, antes era me sentir intimidada, né, com vergonha, e hoje eu não tenho, assim, vergonha, né? Tem as situações que às vezes a gente fica com frio na barriga, mas é bom porque a gente vê que depende de Deus em todas as circunstâncias. É coisa nova, é normal, né? Mas hoje, assim, eu me sinto, em vez de timidez, uma ousadia. A ousadia, né? A palavra do Senhor diz pra gente ser ousada nele, né? Então, creio que ele me dá ousadia hoje para ser quem ele me chamou para ser. Uau, hoje você é livre para ser ousada. Muito bom, me veio a palavra destemida. Eu ia arriscar, mas você falou ousada, então tá bom. Destemida e ousada. Muito bom, muito legal tudo isso. E quando a mulher tá livre, ela começa a bater asas, a voar em liberdade, com leveza, fica diferente e as pessoas ao redor também sentem e percebem.
Pra você foi assim também? As pessoas perceberam ao teu redor? Como é que foi? Você se sentiu livre pra influenciar e dar palavras, abençoar as pessoas? Conta pra gente aí alguns. Foi sim. E o legal é que Deus não faz somente em nós, né? Ele faz na vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Um exemplo disso, né? Na época que eu fiz a conferência também do Voe presencial, do curso de Metamorfose, enfim, Deus mexeu muito no meu casamento também, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que eu era muito fechada, eu em casa, a gente realmente mostra quem é dentro da nossa casa, né? Com os nossos filhos, com o nosso marido. E às vezes eu tinha tanta liberdade com meu marido que às vezes ele pedia alguma coisa pra mim e eu falava, o que você quer? E só que isso era uma ofensa pra ele. Mas eu falava, mas eu sou assim, é o meu normal assim. E não era, ele, né? Não era normal. Ele não queria que eu falasse dessa forma com ele. E eu comecei a falar, eu tentava mudar sozinha, eu não conseguia mudar. E eu pedi, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu fui ler alguns livros, A Mulher dos Sonhos do Seu Marido foi um livro maravilhoso que eu li também. E foi logo depois que eu fiz também a conferência e o curso, ele começou a notar a diferença, né? Isso foi muito legal, porque aí a gente vê que realmente é o Espírito Santo que faz a transformação, é o Senhor quem faz a transformação, né? Tanto que teve um dia que ele falou, amor, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que você tá diferente. E aí ele falou, eu queria te levar para jantar, para comemorar essa sua mudança. Uau! Aí vi vantagem, hein, na mudança. Maridos que estão escutando sem querer esse podcast das borboletas, olha a dica. Vamos valorizar as mudanças, gente, isso mesmo, celebrou, né? O que a gente fala tanto, vamos celebrar os avanços, as mudanças, que lindo. Foi tão legal, tão especial ouvir, porque eu vi que realmente é o Senhor quem faz, né? Eu não precisei fazer esforço nenhum, realmente eu só comecei a viver aquilo que eu estava vivendo nele, e isso resplandeceu na minha família, e foi algo assim maravilhoso para mim. Você não precisou falar, não precisou, mudei, gente, né? Foi percebido, foi natural, né? Isso é transformador, isso é vida, muito legal. E eu queria convidar você, então, para dar um recado aí de 30 segundos ou mais, se você sentir o que borbulha no teu coração, o que as mulheres que estão escutando esse podcast não podem deixar de ouvir e que tá aí no coração da Evelyn. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz que vem do céu, né? Ouvir a voz do Senhor, porque não dá ouvidos à voz do inimigo, a sua voz, né? Mas ouvir a voz da verdade, aquela que traz vida, aquela que transforma, aquela que te envolve, que te chama para perto, que te enche de amor, que te envolve nesse amor. É você ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que a partir do momento que você der ouvidos à voz do Senhor, a sua vida não vai ser a mesma. Muito bom, e a gente tá aqui para te ajudar. Escuta esses podcasts da Borboletas aí que você vai voar com certeza. E estamos aqui, estamos nas redes sociais, sempre gerando conteúdo para trazer liberdade para você. Obrigada, Evelyn, por compartilhar a tua história e obrigada a você por nos acompanhar até aqui nessa jornada. Até mais!